O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós ouvimos no Evangelho de ontem que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. E vendo as multidões, Jesus teve compaixão dessas multidões, porque estavam como que cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E para trabalhar nessa messe, para esse serviço de anunciar o reino de Deus, Jesus chama os 12 discípulos, cujos nomes hoje nós ouvimos neste trecho do Evangelho. E deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Isto é, Jesus dá aos discípulos, aos 12 discípulos, o mesmo poder que ele tem. A mesma missão, o poder de curar todo tipo de doença e enfermidade, de expulsar os espíritos maus e anunciar o reino de Deus. Em todo lugar onde eles vão, devem dizer: o reino dos céus está próximo. Jesus escolheu 12. 12 é um número simbólico, quer dizer a totalidade. Significa que todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que creem no seu nome, são chamados e enviados para anunciar o reino dos céus. Portanto, é uma tarefa que incumbe todos nós. Jesus convida esses 12 homens para essa missão. Será que Jesus escolheu os melhores, os mais santos? Quando nós queremos fazer um empreendimento, nós procuramos as pessoas mais capacitadas e espertas naquele campo, naquele setor, para que, tendo a experiência e a competência, se possa chegar a uma conclusão do melhor modo possível. Se busca a excelência nas coisas.
Por isso, não se improvisa e não se convida qualquer pessoa. Essa é a lógica nossa, é a lógica dos homens. É importante, é necessário que seja assim. Porém, a lógica de Deus é diferente. É a lógica do próprio Jesus. Nós sabemos que Jesus não escolheu os melhores ou os mais santos. Jesus escolheu entre estes discípulos pessoas letradas, outras menos iletradas. Chamou pescadores, chamou cobrador de imposto, era Mateus. Alguns que eram tipo revolucionários, os zelotas. Pessoas que talvez não tinham nem trabalho, talvez eram desocupadas. Estas pessoas que, quando seguiram Jesus, não tinham claro qual era a missão e nem aquilo que deveriam fazer, qual seria o destino deles. Alguns seguiram Jesus por interesse. Sabemos que os filhos de Zebedeu depois vão pedir a Jesus lugar especial para eles. Pedro não quer que Jesus passe pela experiência do sofrimento, da dor, da cruz. Judas Iscariotes foi aquele que chegou a trair o próprio Jesus, vendeu o mestre. Às vezes tinham sentimentos de vingança. Então não eram pessoas espertas, vamos dizer, no campo da evangelização. Eram pessoas que precisavam de conversão, precisavam crescer. Pois bem, é justamente isso que Jesus faz com eles. Jesus usa de paciência, Jesus usa de misericórdia. Jesus vai ensinando-os pouco a pouco. E eles vão se convertendo, vão conhecendo a pessoa de Jesus. Vão passando pela experiência dolorosa pela qual Jesus passa. De maneira que, no final, eles irão compreender qual o papel, qual a função deles. O que é que devem fazer como anunciadores do reino. Além de anunciar, eles devem ser testemunhas. E eles vão dar esse testemunho com o sacrifício da própria vida depois. Portanto, há todo um processo de conversão, de crescimento na fé. E isso deve ser para nós um incentivo. Isso diz para nós que não podemos esperar que sejamos santos para começar o nosso trabalho de discípulos missionários. Porque às vezes nós temos um medo, temos temor. Não, eu sou pecador, eu não sou competente, eu não posso. Existem outros que podem fazer, outros melhores do que eu. Não podemos, de maneira alguma, pensar desse modo. Nós temos que nos colocar à disposição de Jesus. E Ele fará o resto. Muitas vezes se ouve dizer, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E isso é verdade. Isto é, quando o Senhor nos chama, nós não estamos nunca preparados ou capacitados. Mas o importante é que nós nos deixemos modelar por Ele. Deixar que Ele nos converta, transforme a nossa vida, para que nós nos tornemos instrumentos aptos para esta missão. Jesus deu aos discípulos o poder de expulsar os espíritos maus, de curar todo tipo de doença e enfermidade. Isto é, fazer aquilo que Ele fez.
E a igreja, ela é continuadora da missão de Jesus. Hoje, cabe a nós, a cada um de nós, ser anunciador deste reino e ser instrumento para o bem dos nossos irmãos e irmãs. Expulsar espíritos maus, expulsar os demônios. E quando se fala de espírito mau, espírito do demônio, não vamos pensar somente naquelas pessoas que parecem possuídas, que às vezes até dão espetáculo na televisão, que são expulsos. Não se trata, pode até acontecer que algumas pessoas sejam possuídas pelo demônio, mas trata-se de expulsar, de banir todas aquelas situações em que o espírito mau se manifesta, em que o poder do demônio seduz, aprisiona as pessoas. O demônio está presente onde existe, por exemplo, a corrupção. Lá está o demônio. Onde existe, por exemplo, a infidelidade, lá está o demônio. É uma manifestação do espírito mau. Onde há infanticídio, isto é, a morte das crianças prematuras, o aborto, lá está o demônio. Onde está todo tipo de depravação, está o demônio. Onde estão as ideologias contrárias ao ensinamento de Jesus Cristo, lá está o demônio. Onde estão as situações em que as pessoas são escravizadas, exploradas, lá está o espírito do demônio. Isto é, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, ao seu plano, é obra do inimigo, é obra do demônio. Portanto, anunciar o reino de Deus é anunciar o projeto de Deus, que é de vida para todos, de vida e abundância. Devemos anunciar o reino de Deus, que é o reino que nos propõe a conversão, uma vida nova, um compromisso, uma responsabilidade com a transformação do mundo, da sociedade onde vivemos. E a igreja é convidada justamente a ser, neste mundo, agora o sinal deste amor misericordioso de Deus por toda a humanidade. O Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele e com o Pai. E esta continua sendo a missão da igreja, porque Jesus constituiu a sua igreja justamente para isso, para fazer a mesma coisa que Ele fez. O Evangelho de Jesus Cristo deve levar a esperança, a alegria a todos, a anunciar que o reino de Deus está próximo. O Papa Francisco, na exortação apostólica, a alegria do Evangelho, diz que o reino que se antecipa e cresce entre nós abrange tudo, como nos recorda aquilo que nos disse Paulo VI: todos os homens e o homem todo. Sabemos que a evangelização não seria completa se ela não tomasse em consideração a interpretação recíproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida concreta, pessoal e social dos homens. Portanto, o anúncio deste novo reino deve abranger as pessoas. Não seria completa se não atingisse a vida concreta das pessoas, sua vida pessoal, a sua vida social, de todos os homens, de todas as mulheres. Portanto, prezados irmãos e irmãs, é sempre esse desafio para nós. Sejamos, portanto, instrumentos de Deus, igreja que anuncia, que testemunha,
que leva aos homens a alegria de pertencer a este reino que Jesus veio implantar e que quer contar conosco. Deus nos salva com a nossa colaboração, com a nossa participação, com a nossa adesão, com o nosso desejo de sermos todos igreja de Cristo, que se alimenta do próprio Cristo e participa da sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.